Tem uma coisa importante, que a dislexia é um transtorno específico de leitura e escrita, mas ela cruza muito, a gente chama de comorbidade, com o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção. Então é muito comum, 67% ou 60% dos disléxicos têm a comorbidade com o transtorno do déficit de atenção. Tem que ser mais criteriosa quando a gente faz o diagnóstico, né? Saber se a criança é uma criança que tem o transtorno do déficit de atenção primário, quer dizer, o transtorno dela primário é o déficit de atenção, e por causa do déficit de atenção ela passou a ter dificuldade de aprendizagem e começa a funcionar mais ou menos como uma criança com dislexia, porque também começa a ler mal, a escrever palavras erradas, começa a trocar letras. Então, em alguns casos é muito parecido. Ou se a criança tem o transtorno primário dela é a dislexia, e ela vai começando a ficar desinteressada e começa a ficar desatenta, ou se a criança tem as duas coisas, ou se ela tem a dislexia em comorbidade com transtorno de déficit de atenção, que é muito comum. Para que serve o diagnóstico? Serve, primeiro, para a gente elaborar um plano de trabalho, e segundo, para a gente levar para a escola, que a escola tem que trabalhar junto com essa família e com esses profissionais, fazendo adaptações necessárias na escola. Então, uma criança com dislexia, durante aquele período que ela está em tratamento, e mesmo depois, né, ela tem direito de ter um ledor para poder ler a prova, ela tem direito de mais tempo, porque elas são mais lentas para processar a linguagem, ela tem direito, às vezes, de uma letra da fonte ser maior, mais espaço entre uma linha e outra, os movimentos sacádicos, são esses movimentos que o olho faz para poder ler, passar de uma palavra para outra. Quem tem dislexia tem dificuldade nesses movimentos. Então, às vezes, o olho pula uma palavra. É muito comum a mãe dizer, mas ele, quando lê, tem umas palavras que ele vai pulando. Tem muito a ver com a atenção, mas também com esses movimentos sacádicos. Então, a gente pede para os espaços entre as linhas e entre as palavras, dependendo de cada caso, né? Porque a dislexia pode ser, ela é classificada em leve, moderada e severa. Quando são pais que incentivam a leitura, que fazem leitura compartilhada em casa com eles vão desenvolvendo e vão tendo esse apoio necessário, né, de professores, de fonoaudiólogo, de psicopedagogo. Quando eles entram para a faculdade, a gente vê que vai começando a parte prática e o assunto vai sendo muito restrito, assunto do interesse deles. Então, tudo que é interessante, o cérebro gosta muito. Assim, quando os pais procuram, né, uma equipe para fazer avaliação, eles estão muito ansiosos e, assim, no fundo, quando chegam no consultório, a relação entre a criança e os pais está muito desgastada, porque são aquelas crianças que são chamadas por todos aqueles adjetivos que a gente conhece: você não quer nada, ele não quer estudar, ele só pensa em jogar videogame. Então, a relação sempre está muito desgastada. Esses pais começam a ser chamados na escola porque ela não quer, às vezes, ir para a escola, às vezes ela quer sair de sala, atrapalha muito porque conversa com um amigo, porque ela não está entendendo aquilo, então atrapalha a sala, então os pais são muito chamados. Quando uma criança chega no consultório para fazer avaliação, normalmente o ambiente familiar está muito contaminado, né, por tudo isso. E desde o primeiro dia, quando a gente faz essa sessão de entrevista, de anamnese, para colher esses dados, a gente vê que na volta, os pais já dizem assim: desde que eu estive aqui e que você foi mostrando, a gente já está olhando ele de uma forma diferente. E aí, quando a gente entrega o resultado, né, com essa parte que tem avaliação neuropsicológica e a parte de linguagem, primeiro a gente vê um certo alívio nos pais quando a gente diz: olha, ele não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, né? A dificuldade dele é muito específica para a leitura e para a escrita. No resto, é uma criança que se desenvolveu muito bem e que pode ser qualquer coisa na vida. Então, a família começa a se organizar desde o horário de dormir e até o próprio material, porque normalmente criança com dislexia é muito desorganizada com o material. Não copia direito do quadro, não faz agenda. E aí, quando a gente vai orientando, essa família vai se organizando. Então, tem o horário de estudar, o horário de jogar. Isso a gente orienta para ter restrição mesmo. E a família vai se organizando e tudo vai funcionando melhor. Esse é o canal Criar e Crescer, que dá dicas do desenvolvimento da criança, saúde e bem-estar. E inscreva-se.